Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre plano de continuidade para o banco de dados SQL Server. Você tem interesse em receber dicas técnicas sobre SQL Server semanalmente? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o meu blog. Se cadastra lá, que então semanalmente eu passo a enviar no seu e-mail essas dicas para que você possa crescer e aprender cada vez mais sobre o banco de dados SQL Server. Para todo ambiente de banco de dados, um dos principais pontos é manter esse ambiente funcionando sempre com uma boa performance e também com qualidade, para que a aplicação possa utilizar esse banco de dados da melhor maneira possível. Infelizmente, hoje, muitos projetos acabam nascendo sem a presença de um DBA e sem o devido planejamento para que esse ambiente suporte toda a demanda da aplicação. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar um supermercado em que ele está super lotado, as filas dos caixas estão enormes, com muitas pessoas e o banco de dados cai. O sistema do mercado fica fora do ar por mais ou menos 3 a 4 horas por conta do banco de dados que caiu e não sobe de forma alguma. Imagine como seria o ambiente dentro desse mercado. Seria um completo caos. Clientes insatisfeitos, reclamações de todos os lados e possivelmente muitos clientes deixariam seus carrinhos lá e não fariam a compra no mercado naquele dia. Esse é um grande desafio que o DBA tem. Criar algum mecanismo que permita que o cliente, em momentos como esse de dificuldade, possam continuar executando a sua principal atividade, no caso do mercado, a sua venda, sem maiores problemas. Ou então que, caso ocorra algum tipo de problema que deixe o ambiente indisponível, esse tempo de indisponibilidade seja o menor possível, causando o menor impacto possível para esse cliente. Se nesse exemplo do mercado, ao invés de ficar 3 a 4 horas com o banco de dados fora do ar, se ele tivesse ficado ali 5, 10 minutos apenas fora do ar e voltasse a funcionar, possivelmente esse problema com os clientes conseguiria ser contornado de uma forma bem tranquila e os clientes continuariam ali dentro do mercado, fariam a sua compra de uma maneira normal. Quando você busca entender qual que é o ambiente em que seu cliente está inserido, qual que é o tipo de negócio que ele faz, para que você possa de fato desenhar ali uma solução que vai atender a necessidade dele, é muito comum você ouvir o cliente dizer, olha, eu não posso parar nunca e meu tempo de indisponibilidade ali é de no máximo 1 minuto e tem que funcionar tudo 100% sempre, em todos os momentos. Isso vale para clientes com 200 usuários, por exemplo, dentro de uma aplicação e para clientes que têm 2 usuários simultâneos ali dentro da aplicação. Isso é muito comum, mas é parte do papel do DBA entender de fato qual que é a real necessidade, juntar as informações que vão permitir que você entenda de fato qual que é o core desse cliente, quais são as dificuldades que ele pode enfrentar em ter uma indisponibilidade do ambiente dele, para que então você possa pensar e desenhar a melhor solução possível diante também do que ele pode te oferecer, né? Não adianta nada também o cliente te dizer, olha, eu não posso parar em nenhum momento, eu tenho que funcionar 100% do meu tempo e estar utilizando o SQL Server Express no notebook. A gente sabe que não existe milagre nesse sentido. O que a gente tem que buscar é, de acordo com os recursos que esse cliente dispõe e baseado nas informações que você tem do ramo de negócio que ele está inserido, do que ele precisa de fato, utilizar essas informações para desenhar o melhor cenário e atender o que esse cliente precisa. Entender o cenário em que o cliente está e quais são as reais necessidades mesmo e vamos relembrar aqui, né, pessoal? São necessidades palpáveis, são necessidades que você consegue alcançar. Não são também utopias aqui. A gente sabe que tem muito cliente por aí que, infelizmente, não tem conhecimento sobre as soluções e pedem coisas absurdas. Então, é parte também do trabalho do DBA conscientizar o cliente do que existe e do que pode ser feito para atender a necessidade dele. Então é muito importante coletar todas essas informações para que você possa se munir, né, dessas informações para até conversar com o cliente e explanar para ele quais são as possibilidades que ele tem para a necessidade dele. Todo esse processo ele vai passar por vários pontos, desde a infraestrutura que o cliente tem disponibilizada para esse projeto, por exemplo, até a parte de contratos, obrigações contratuais. Alguns ramos de atividades têm em contrato, por exemplo, algumas
diretrizes, alguns tempos que ele precisa atender, que é o chamado SLA, para resolver os problemas que ele tem, por conta de regras daquele ramo específico em que ele está inserido. Vou te dar um exemplo. Eu atendi há muitos anos um cliente que prestava serviço para a Nestlé, era uma transportadora. E dentre as prestações de serviço para a Nestlé, uma delas era fazer o transporte de leite, mas não do leite já em caixinha, do leite matéria-prima que vai ser ainda envasado, que vai ser ainda comercializado. E essa carga, esse leite, ele é perecível, ele tinha um tempo que ele precisava entrar no caminhão como carga, ser transportado até uma outra base da Nestlé para ser utilizado aquele produto para fazer o que era necessário. Existia lá um tempo. Vamos pôr aqui um exemplo de 8 horas para fazer todo esse transporte. Então, a empresa tinha 8 horas para fazer o transporte do ponto A até o ponto B desse leite. E eu lembro que na oportunidade, o cliente até me passou essa informação de que eles tinham em contrato algumas restrições as quais eles precisavam garantir para a Nestlé que se eles tivessem qualquer tipo de indisponibilidade, seja de sistema ou com o próprio caminhão, por exemplo, eles tinham um prazo X de horas para fazer essa entrega, caso contrário, a carga perecível iria estragar, ia perder a sua validade, e então a empresa pagaria uma multa para a Nestlé por conta da perda dessa carga. Vamos imaginar aqui que, dentre essas 8 horas que eles tinham para fazer o transporte, o banco de dados caísse e ficasse 6 horas fora do ar. Com isso, não era possível emitir as ordens para o caminhão, os documentos necessários para o caminhão iniciar o transporte dessa carga, e o produto seria então perdido, porque o banco de dados ele ficou disponível durante 6 horas, quando voltou, aquelas 2 horas restantes não iam ser suficientes para que ele fizesse o transporte da carga do ponto A até o ponto B. Não aconteceu nenhuma vez essa situação com esse cliente, mas foi um ponto que me chamou muito a atenção, porque eles precisavam ter um plano de continuidade que garantisse que, na pior das hipóteses, se eles tivessem algum problema, que o banco de dados ficasse fora do ar. E isso não engloba só banco de dados, tá, pessoal? A parte de sistema também, link de internet, outros fatores, mas o banco de dados está inserido nisso também. E pode ser um ponto aí crucial também, né? Porque sem o banco de dados o sistema não conseguiria emitir os documentos necessários. Então, ele precisava ter em contrato isso com o cliente, uma forma de mostrar ao cliente dele, no caso a Nestlé, que se acontecesse algum tipo de problema, ele tinha um plano de ação ali que iria permitir com que ele tomasse uma ação rápida e não perdesse o tempo ali para fazer a entrega da carga e, claro, não perdesse a validade daquele produto. Então, como vocês podem ver, é muito importante, principalmente para esses casos em que existe o contrato, claro, né? Mas pensando aqui no geral, para todos os segmentos, o cliente ficar parado por algumas horas, por exemplo, pode representar uma perda muito grande de faturamento ou até perda de clientes, né, nesse caso. Então é muito importante ter esse plano de continuidade para garantir que o ambiente vai estar sempre disponível ou, caso tenha um problema, ele seja recuperado o mais rápido possível, evitando assim problemas aí negativos, né, para o cliente. Quando a gente fala de plano de continuidade, existem 2 conceitos dentro do banco de dados que a gente precisa entender. Seria a recuperação de desastres e a alta disponibilidade. A recuperação de desastre nada mais é do que você ter elaborado um plano de ação para que, caso o seu ambiente caia, você perca o seu servidor, perca o seu banco de dados, você já saiba de antemão todos os passos, todas as atividades que você vai precisar executar para recuperar esse ambiente, para fazer com que ele fique disponível novamente. Esse plano são para atender os casos em que se pode ficar um tempo indisponível, mas que desde que esse tempo não seja tão grande, que essa ação de recuperação seja hábil e faça com que o ambiente volte sem causar maiores problemas para o cliente. Isso passa ali muito por um projeto de backup e restauração, você ter bem definido quais são as responsabilidades, quem executa o quê. De fato, você ter um plano de ações ali, listar as atividades e o tempo que você vai gastar para executar essas atividades. Então, nesse cenário, o cliente já vai saber
com o plano de desastre, recuperação de desastres que ele tem em mãos, quais ações serão executadas, por quem vai ser executado e qual é o tempo em que elas vão ser executadas para que ele possa voltar à sua operação ali normal. Já a alta disponibilidade são para aqueles casos onde você precisa garantir que o ambiente não caia de maneira alguma. Vai manter o ambiente disponível independente do que aconteça. O cliente, nesse cenário, ele não pode parar por questão contratual ou por questão de negócio mesmo, não pode correr o risco de ficar indisponível. Então, para esse caso, você utiliza a alta disponibilidade. Existem N maneiras de se fazer isso, várias features dentro do SQL Server. Isso, claro, também não está restrito apenas ao banco de dados, mas o banco de dados faz parte dessa solução e existem muitas funcionalidades que você pode utilizar dentro do SQL Server para garantir que o cliente nunca pare. Em relação à comparação entre o Disaster Recovery e a alta disponibilidade, a grande diferença aí é que, você vai ter ações prévias para fazer com que o ambiente não pare, essa é a alta disponibilidade, e a outra é montar um plano de ações em que você vai executar ao acontecer algum tipo de problema que vai fazer com que o cliente fique o mínimo possível de tempo parado, nesse caso, a recuperação de desastre. São caminhos distintos, em alguns pontos eles podem andar em conjunto, mas é muito importante você conseguir entender qual é de fato a principal necessidade do cliente para que você possa escolher, então, claro, mediante também ao que o cliente tem disponibilizado, qual caminho você vai seguir para atender e criar então o seu plano de continuidade para o seu cliente, para o ambiente que você administra. Eu separei aqui então 4 etapas que vão te auxiliar para você montar um bom plano de continuidade para todos os seus clientes. A primeira etapa é entender qual é a real necessidade do cliente. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas o ponto aqui é que você precisa esmiuçar, detalhar o máximo possível em que ambiente ele está inserido, em que tipo de negócio ele está inserido, se existem algumas limitações contratuais, algumas cláusulas contratuais a qual ele tem que atender, qual de fato é a criticidade no sentido de que se ele ficar parado por 1 hora, se ele ficar parado por 2 horas, o que isso vai impactar no negócio principal do seu cliente, o que isso vai trazer algum tipo de malefício muito grande ao qual ele não vai conseguir se recuperar desse problema, ou não, é suportado ali um tempo de parada de 30 minutos, de 1 hora ou até de um dia. Isso vai depender de ambiente para ambiente, de cenário para cenário, de segmento para segmento, de cliente para cliente. É importantíssimo que a base seja feita com esse entendimento do caso, entendimento do que o cliente vai precisar, quantos usuários ele tem, qual é a aplicação que ele utiliza, o que representa para ele uma parada ou não do ambiente, de maneira que você possa compreender qual é o principal ponto para atender o seu cliente. A segunda etapa é levantar o que tem disponível no seu cliente, no ambiente que você está administrando. Quais são os recursos que você tem disponível, seja financeiro, para fazer aquisições de equipamentos, de licenças, quais são as licenças que o seu cliente já tem de SQL Server, de sistema operacional, qual é o hardware que ele tem disponível para preparar essa solução para atender essa demanda que ele precisa. Você precisa também, além de compreender qual que é o negócio que ele está inserido, entender o que ele tem de disponibilidade, o que ele tem disponível para te oferecer para que você possa montar a melhor solução e também se ele está disposto a colocar dinheiro no projeto, né? Qual é o orçamento financeiro que ele disponibiliza, no caso, para que você possa desenhar uma solução que vá atender a demanda que ele tem. Muitas vezes você pode ter uma necessidade, mas ter os recursos que não conseguem suprir essa necessidade. E é importante nessa segunda etapa você entender o que ele tem disponível, até para que você possa passar ao seu cliente, caso falte alguma coisa para atender aquela demanda, e que ele já possa se programar para, se for o caso, adquirir as coisas necessárias para que você monte esse projeto e para atender a necessidade dele. A terceira etapa é planejar qual é a melhor estratégia para atender o seu cliente. Uma vez que você já tem qual é a necessidade dele, agora você também já coletou o que ele tem disponível de software, de hardware, de soluções para que você possa trabalhar. Chegou o momento de você juntar essas informações e escolher qual caminho vai atender melhor o seu cliente, a necessidade dele, com o que ele pode oferecer também
de solução para atender esse ambiente, de ferramentas para atender esse ambiente. Se a opção melhor para o seu cliente for você optar por manter um plano de continuidade baseado num disaster recovery, numa recuperação de desastre, você precisa ali ter uma boa política de backup, um plano de restore, validar toda essa política, ter bem definida quais são os tempos para você fazer esse projeto de restore dos databases, do ambiente, da instância em si, preparar, se for o caso, ali um servidor de backup para que você possa fazer simplesmente um restore do banco sem precisar fazer alguma instalação ali de última hora, definir a responsabilidade, quem vai fazer cada etapa, quais são os profissionais envolvidos para realizar essas etapas. E o principal de tudo, manter as pessoas que estão envolvidas com isso sabendo de todo o processo, de todas as etapas e como que vai funcionar em uma situação de desastre. Se você optou por escolher a alta disponibilidade ou a necessidade do seu cliente requer que utilize a alta disponibilidade, você pode escolher qual vai ser o tipo de replicação que vai atender a demanda do seu cliente de uma maneira melhor. Existe ali a replicação que é instantânea e existe também a replicação que tem um delay, ou seja, ela replica o banco a cada 30 minutos, a cada 10 minutos. Diante da necessidade do seu cliente, do que você coletou lá na primeira etapa e no que você tem disponível na segunda etapa, você vai ver qual tipo de replicação vai atender. E principal também, pessoal, precisa validar, montar o ambiente, simular, marcar alguns checkpoints, simular algumas quedas ali para ver se a funcionalidade vai de fato funcionar, vai atender ali, vai funcionar no momento de problema de fato, não simplesmente deixar para testar no momento que caiu o ambiente. Então é crucial também que você, como DBA, faça essas validações para manter tanto no disaster recovery como ali na alta disponibilidade o seu plano não só tirado do papel, mas testado, validado, e que você possa ter a tranquilidade de saber que se em algum momento você precisar ativar esse plano de continuidade, esse plano de ação, ele vai estar funcional, ele vai estar funcionando e não vai deixar o seu cliente na mão. O quarto ponto seria monitorar e fazer os ajustes necessários nesse plano que você montou. É normal, com o passar do tempo, que as necessidades elas possam ir mudando. Se um dia você configurou um plano de disaster recovery, de recuperação de desastres para o seu cliente, daqui a alguns meses pode ser que a necessidade dele mude, ele precise passar para uma alta disponibilidade. Então é comum que o DBA monitore o ambiente, até também porque existem muitas atualizações tanto de software quanto de hardware que também possibilitam novas mudanças que vão atender de uma maneira melhor o seu cliente. Novas funcionalidades dentro do SQL Server também surgem com o tempo, com as novas versões, então você pode passar a utilizá-las para atender de uma maneira melhor, com mais qualidade o seu cliente. Então é natural fazer esse acompanhamento e conforme você for identificando a necessidade, realizando os devidos ajustes. Essa quarta etapa ela é cíclica, você vai notar que com o passar do tempo você vai precisar frequentemente estar ali avaliando, vendo quais são as novas necessidades do cliente, do ambiente e se atualizando ali aquele ambiente para manter o plano sempre funcional e sempre atendendo principalmente o que o cliente precisa. É muito importante que todo esse plano que você acabou de montar, ele seja documentado e compartilhado com todas as pessoas que são diretamente envolvidas, que podem ser afetadas diretamente por um possível problema de indisponibilidade do banco de dados. Pode não parecer, mas é responsabilidade sim do DBA também, como profissional ali da parte de banco de dados, tomar a frente em situações como essa e propor soluções de continuidade para o ambiente dos clientes. Porque no final das contas, se você não tem nenhum ambiente como esse, nenhum plano de continuidade como esse, e acontece o problema de indisponibilidade, é para o DBA que o pessoal vai correr e é para o DBA que vai ser feita a reclamação, a crítica, e é do DBA que vai ser cobrado. Então se antecipe, estude o cenário, estude o ambiente, desenhe a melhor solução para o seu cliente, sugira a ele a implementação desse processo, colete as informações e seja responsável por esse projeto, caso alguém não esteja ainda tocando dentro do ambiente que você administra. É melhor você trazer uma solução antes do problema acontecer do que depois que ele acontecer, você correr atrás ali de algumas ações para resolver o problema em cima da hora e no final das contas também, você se antecipando e trazendo a solução para o ambiente,
você vai estar fazendo um bom trabalho, vai estar desempenhando bem o seu trabalho como DBA, se preocupando com a continuidade do negócio, do trabalho que você executa também para os seus clientes. Nem todas as empresas se preocupam com esse plano de continuidade. Infelizmente, elas só passam a dar importância e valor para esse assunto quando acontece o problema de indisponibilidade e aí eles acabam aprendendo dolorosamente. Nos últimos anos, trabalhando com banco de dados, eu já me deparei com vários cenários. Existe uma boa parcela dos clientes que trazem essa preocupação para o DBA, no caso, nas experiências que eu tive, já trouxeram para mim essa preocupação com a continuidade do negócio deles, e isso é excelente, porque se já partiu do cliente essa pauta, né, esse assunto, significa que a gente vai ter o caminho facilitado para implementar as soluções necessárias. Existe também aquela parcela dos clientes que trago essa sugestão para eles de plano de continuidade e eles aceitam essa sugestão e então a gente passa a implementar isso no ambiente deles. Mas também, infelizmente, existe aquela parcela de clientes que não trazem essa preocupação, não dão valor a essa sugestão que você traz de plano de continuidade para o ambiente deles e infelizmente só vão dar valor a isso quando acontece a disponibilidade e aí sim vai lembrar, poxa, foi pensado naquilo lá atrás, mas a gente acabou não tirando do papel, agora que nós tivemos esse problema, vamos lá fazer esse projeto, tirar do papel e montar esse plano de continuidade aqui na nossa empresa para que não aconteça novamente. Não existe aplicação se não existir um local onde ela possa buscar dados. E aqui eu não estou falando só de SQL Server não, existem outros bancos relacionais, tem também os bancos NoSQL e também qualquer outra forma dentro de um arquivo, enfim. Não existe aplicação se ela não tiver onde buscar os dados, ela não faz sentido. Tenha em mente que a maioria dos clientes tem como core, como principal atividade, o seu ramo de negócio. Uma transportadora, ela tem conhecimento e know-how sobre transporte. Um escritório de contabilidade, ele tem conhecimento e know-how sobre a contabilidade. Muitas empresas não têm um departamento de TI para se preocupar com esse tipo de coisa. E para esses dois tipos de clientes que eu falei, por exemplo, como a transportadora e o escritório de contabilidade, é parte do papel do DBA trazer para eles esse tipo de questionamento, esse tipo de atividade de solução. Porque na cabeça deles, eles vão pensar no ramo de negócio deles, no ramo que eles estão acostumados a atuar, na contabilidade e no transporte. E não necessariamente no que é voltado à parte da tecnologia. Eles não entendem de sistema, não entendem de banco de dados. Então o DBA pode sim trazer esse tipo de preocupação, esse tipo de assunto para o cliente, porque ele não sabe que isso pode impactar lá na frente no trabalho que ele presta para os clientes dele. É importante que o DBA tome a frente do projeto e apresente isso, porque o cliente não vai pensar nesse tipo de coisa se ele não tem pessoas dentro da própria empresa trabalhando especificamente com esse tipo de solução. E quando você é um consultor de DBA, você é um consultor de banco de dados, é um DBA que trabalha prestando serviço de consultoria, se a empresa te contratou é porque ela não tem essa pessoa dentro da empresa para fazer esse tipo de projeto. Então é a responsabilidade do DBA trazer à tona esse assunto, planejar e implementar isso nas empresas que ele administra para manter a continuidade dos clientes dele. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu falo especificamente sobre replicação, alta disponibilidade voltada à replicação. Eu vou deixar aqui no comentário desse vídeo. Se você tiver interesse em aprender mais sobre isso, assiste esse vídeo também, vai te dar uma boa abertura aí tecnicamente falando sobre as soluções de replicação. É muito bacana também que você acompanhe. No vídeo de hoje nós falamos sobre o plano de continuidade, o que é esse plano, qual é a importância de se ter um plano de continuidade para o ambiente do SQL Server, que essa atividade é sim responsabilidade também do DBA e ele deve estar à frente sempre desse tipo de projeto. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu curtir, se inscreva no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. Até a próxima, tchau!